Olá pessoal, eu sou o professor Romulo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula começar, peço a gentileza de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer a educação. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, hoje então nós vamos trabalhar com a equação e função logarítmica, ok pessoal? Mas vamos começar com a definição. O que é logaritmo? Bom, é a operação inversa à exponenciação. Então vamos lá. Pessoal, na matemática, há muito essa questão das operações inversas e elas ajudam muito. E principalmente quando a gente está resolvendo a equação. Então, lá desde a equação do primeiro grau que a gente vê, está somando, passa subtraindo, troca de lado, troca de operação, inverte a operação. Então, é importante vocês terem essa ideia das operações inversas na matemática, tá? Tem um papel fundamental, principalmente na resolução das equações, ok, pessoal? Então, relembrando aí os pares de inversos, né? Inverso da soma, subtração e vice-versa, né? Da multiplicação, divisão, da potência, raiz e do logaritmo a exponenciação, tá? Então, é importante ter isso aí na mente. Ou seja, chamamos de logaritmo de um número, o expoente a que elevado a outro valor de base a deve ser elevado para produzir esse número. Portanto, temos a seguinte definição. Então, aqui, logaritmo de b na base a igual a x, pois, se somente se, a elevado a x é igual a b. Então, você tem aqui a elevado a x, que é uma potência, né? O logaritmo disso, a gente chama, né, logaritmo de b na base a é igual a x, tá? Mas consequência aqui de ser potência, eu tenho a seguinte, vamos dizer assim, condições aqui. O a tem que ser maior que zero, o b maior que zero, e a, além de zero, tem que ser diferente, maior que zero tem que ser diferente de 1. Bom, a nomenclatura, esse a aqui é chamado de base, o b é o logaritmando e o x é o logaritmo, que é a resposta aqui. Ok, pessoal? Como calcular o logaritmo? Bom, para calcular, tem que lembrar que é um número que representa um dado expoente, tá? Podemos resolver aplicando diretamente a definição. A definição é o seguinte, aqui, ó, logaritmo de 125 na base 5, isso é igual a x. Se somente se, 5 elevado a x é igual a 125. Fatorando aqui o 125, não dá para dividir por 2, nem dá para dividir por 3, mas dá por 5, que dá 25, dividido por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, 5 elevado a x é igual ao quê? 5 elevado a ele mesmo 3 vezes, certo? Bom, lembrando lá da aula de potência, vou deixar aí na descrição do vídeo, o que acontece aqui? Potências iguais, da aula de exponenciação, né? Bases iguais, quarta base, igual aos expoentes, x igual a 3. Tá aí. Então, qual que é o valor de logaritmo de 125 na base 5? É 3, porque todo 5 elevado a 3 é igual a 125. Então, partindo da definição, esses mais simples a gente consegue resolver pela própria definição. Consequência da definição. Então, aqui é importante, a gente tem já aqui algumas consequências. Algumas são mais óbvias e outras nem tanto. Mas vamos lá. A primeira aqui é o seguinte. Logaritmo de 1 na base a é igual a zero, qualquer que seja o a. Então, aqui, ó, qualquer que seja o a. Por que isso? Porque todo número elevado a zero, ó, se você a elevado a zero, sempre vai ser 1, tá? Qualquer número elevado a zero dá 1. Então, logaritmo de 1 na base a vai ser sempre igual a zero. E o logaritmo de a na base a vai ser igual a 1. Por quê? A mesma coisa. A elevado a 1 dá ele mesmo, dá a, certo? Então, essas duas são mais fáceis de perceber, tá? Agora, tem essa outra aqui. Logaritmo de a elevado a m na base a igual a m. Bom, vamos pensar aqui na definição aqui, né? Vamos pensar na definição. A elevado a m
e do outro lado está a elevado a m. Ó, então, vamos pensar o seguinte, né? Não vamos chamar esse m ainda de m, vamos chamar esse m de x aqui, tá? Para a gente chegar ali, que eu quero provar isso aqui. Então, vamos pensar então aqui no a elevado a x, que eu não sei quem é ainda, é igual a m. Mas se as bases são iguais, eu posso igualar o expoente, x igual a m. Logo, quando eu tenho m aqui, a base aqui, o resultado desse logaritmo tem que ser n. Dito de uma forma assim, mais simples, num linguajar comum, que não tem muito a ver com a matemática, mas você pode guardar o seguinte, para você memorizar. Tem a aqui, corta a com a, sobra só n, tá? Não é, do ponto de vista do rigor da matemática, não é isso. A gente prova de outra maneira. Mas assim, no dia a dia, para vocês conseguirem memorizar, pense nisso. Corta o a com a, sobra n, tá? Aqui, ó, essa propriedade 4, também aqui, ó, eu tenho o a aqui, só que agora o logaritmo está na potência. Então, o próprio logaritmo está na potência. Então, vamos pensar aqui. Aqui você vai pensar da mesma maneira, para guardar isso. Você tem um número elevado ao logaritmo de alguma coisa, e a base desse logaritmo é esse mesmo número, você corta esse a com a e sobra só o b. Tá? Então, você vai memorizar aí dessa maneira aqui. Ok, pessoal? Para ficar mais fácil aqui vocês conseguirem resolver. Tá? E aqui, por último, eu tenho aqui, se o logaritmo de b na base a é igual ao logaritmo de c na base a, se as bases são iguais, logo o b tem que ser igual a c. Somente se o b for igual a c. Repare que aqui também você pode pensar como a história da potência, da exponenciação da potência. Você tem bases iguais, você cancela as bases e iguala os expoentes. Aqui seria igualar os logaritmanos, que seria, voltando aqui para logaritmando. Ok, pessoal? Para esse nome ali. Ok? Então, tá aí as consequências das definições. Agora nós vamos para propriedades operatórias. E aí vocês vão precisar memorizar isso aqui, tá? Eu não vou provar isso aqui, tá? Para não ficar a aula muito longa. Então vocês só memorizem isso. Quando eu tenho a multiplicação aqui no logaritmando, você vai transformar em dois logaritmos e somados. Então, pense lá na ideia do expoente, né? Bases iguais, repete a base, soma os expoentes. Então, aqui repete o logaritmo e você faz a soma aí com os dois logaritmando. Então, a base você mantém e os logaritmando que estava multiplicando, você vai transformar em dois logaritmos de soma e eles vão ser esses logaritmos. Bom, se a multiplicação de dois números aqui no logaritmando transforma em dois logaritmos, na soma de dois logaritmos, a divisão vai transformar na subtração de dois logaritmos, ok? Então, uma inversa da outra aqui. Logaritmo de potência, essa potência vai vir aqui para trás, tá? Então, se tem potência, você joga para trás multiplicando o logaritmo de b na base a, tá? E agora, aqui está logaritmo da potência, mas está errado isso aqui. Isso aqui é troca de base, tá, pessoal? Troca de base. O que é isso? Se você tem um logaritmo de b na base a, você pode assumir uma terceira base, e isso é bom porque dependendo se você conhece alguma base que fica mais, ou de acordo com o exercício é mais conveniente trabalhar com uma determinada base, que não apareceu aqui ainda, você pode transformar numa divisão, pegar esse logaritmando, pegar então uma terceira base c, e vai ser logaritmo de b na base c dividido por logaritmo de a na base... aqui é logaritmo de a na base c, tá, pessoal? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai transformar um logaritmo, vai pegar o logaritmando e a base e transformar numa divisão de logaritmos, mudando essa base, tá? O logaritmando vai ficar em cima e a base que era antes, que não é mais base, nessa divisão aqui, passa a ser o outro logaritmando, tá? E essa é troca de base. Sistema de logaritmo. Aqui, pessoal, é mais como informação, e de vez em quando aparece isso, principalmente o logaritmo de x.
log de x quando não tem base? Bom, o sistema de logaritmos decimais utiliza a base 10. Então, aqui, ó, log de x significa o logaritmo decimal de x. Repare, pessoal, que o log de x não aparece a base. Quando não aparece a base, é a base 10 aqui, tá? Outro sistema de logaritmo é os naturais e neperiano. Utiliza como base o número irracional e, que é dado por aproximadamente 2,718 e é escrito lnx. Então, lnx é um logaritmo cuja base é o númerozinho e, que é um número irracional. Então, ln de x é, aliás, deixa eu apagar aqui, ln de x, opa, está aparecendo um H aqui, estou espichando e está formando um H. Então, ln é o que? De x é um logaritmo de base e, tá? Ok? É logaritmo de x na base e. Só que essa base e é cortada. Assim, no logaritmo de 10 aqui, a base 10 também é cortada. Bom, chegamos nas equações logarítmicas, tá? Como nós vamos resolver, tá? Vamos aqui fazer os exemplos para vocês entenderem. Bom, aqui nós vamos partir direto da definição, tá? Vamos resolver pela definição. Só que antes, pessoal, tem aquelas condições. Lembra das condições? O B aqui tem que ser maior que zero, B maior que zero. O A, que é a base, né, tem que ser maior que zero e diferente de 1, tá? Então, eu tenho que lembrar dessas ideias. Bom, a base aqui está tranquila, é maior que zero, diferente de 1, é 3. Agora, aqui, ó, o x aqui, a definição, o x menos 7 tem que ser maior que zero. Logo, o x tem que ser maior que 7. Esse 7 está subtraindo o primeiro membro, passa somando para o segundo. X maior que 7, tá? Agora, nós vamos usar a definição para calcular isso aqui, tá? Vai ficar 3 elevado a 4 igual a x menos 7, tá? Então, partindo da definição, você pega esse número aqui que está na base, elevado ao número que está depois do sinal de igual, e iguala o logaritmando, tá? 3 elevado a 4 é 81. Então, eliminando o parênteses aqui, é mais aqui, mantém o sinal que está lá dentro, ou faz multiplicação, né? Mais vezes mais, mais vezes menos, menos. Ok. Bom, vou fazer o quê? Vou passar, já que esse x está positivo no segundo membro, eu vou passar esse menos 7 que está subtraindo, somando para o primeiro membro, igual a x. Logo, x é igual a quê? 81 mais 7, 88, tá? Tá aí a resposta do x. O x vale 88. Se fazer a verificação, vai dar aqui 88 menos 7 dá 81. E 81, se você fazer a fatoração, vai ver que é 3 elevado à quarta potência. Ok, pessoal? Então, desse primeiro exemplo, está aí o x igual a 88. Então, pessoal, sempre que eu for trabalhar com logaritmo, eu olho a base. Aqui está na mesma base, tá? Só que aqui tem uma questão interessante. O logaritmo aqui está ao quadrado. Repare que não é x que está ao quadrado. Se fosse o logaritmo que estivesse ao quadrado, esse 2 viria para frente. Mas é o próprio logaritmo, tá? Então, aqui a gente vai resolver de um modo um pouco diferente. Então, aqui x, vou passar esse tudo para o primeiro membro. Vai ficar, aqui está somando, vai passar subtraindo. Menos 8 igual a zero. O que eu vou fazer aqui? Quando aparece aqui esse 2 no logaritmo, e está vendo que tem logaritmo de x na base 3 e logaritmo de x na base 3 de novo. Então, eu vou substituir esse logaritmo de x na base 3 por y. Então, vai ficar aqui y ao quadrado, menos 2y, menos 8 igual a zero. Soma aqui, menos 2 dividido por 1. Menos vezes menos dá mais, 2 dividido por 1 dá 2. E o produto, menos 8 dividido por 1, que é menos 8. Bom, aqui eu vou ter que pensar em dois números que multiplicado. Bom, um é mais, outro é menos, porque o produto deu menos. E como aqui é mais, o maior é positivo. Então, dois números que multiplicado deu 8. 1 vezes 8, 8 mais a soma não dá 2. Agora, 2 vezes 4 aqui, ó. 2 vezes 4, mais vezes menos, menos. 4 vezes 2, 8. E mais 4 menos 2 dá mais 2. Então, essas são as raízes, tá? Aliás, aqui é y, não é x, é y, certo? Agora eu tenho que voltar aqui e substituir, certo? A condição aqui, o x tem que ser maior que zero, as bases já são maior que zero, diferente de 1, x tem que ser maior que zero. Mas vamos lá, vamos substituir para ver qual que eu vou usar. Fazendo a substituição vai ficar
logaritmo de x na base 3 é igual a y. Logo, logaritmo de x na base 3 é igual a 4. Vou usar esse 4 aqui primeiro. Bom, aplicando a definição, 4 elevado ao quadrado é igual a x. X é igual a 3 elevado a 4, a quarta potência, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. 81 é maior que zero, ok. E a outra vai ser logaritmo de x na base 3 igual a menos 2, certo? Bom, aplicando aqui a definição, x vai ser igual a 3 elevado a menos 2. Expoente negativo, transforma em fração, inverte a fração e o expoente vira positivo. Logo, x é igual a 1 elevado ao quadrado é 1, 3 elevado ao quadrado, 9. 1 nono é maior que zero? Se eu fizer essa divisão dá maior que zero. Então, as duas soluções estão aqui. 1 nono e 81, tá? Para essa equação, então, eu tenho essas duas soluções. E esse outro exemplo aqui é o seguinte. Aqui vem aquela questão da base. Ó. Repare que as bases não são iguais. Então, eu vou ter que usar aquela propriedade da troca de base, certo? B na base A é igual a logaritmo de B na base C sobre o logaritmo de A na base C, certo? Então, aqui, como eu já tenho duas, a menor base é 3, esse outro aqui também não é a mesma base. Repare que a base menor é 3, então nós vamos trabalhar com a base menor aqui. Então, aqui vai ficar logaritmo de x na base 3 sobre logaritmo de 9 na base 3. Mais, também vamos transformar aqui na divisão usando essa propriedade de troca de base. Vai ficar logaritmo de x na base 3, logaritmo de 27 na base 3. Menos logaritmo de 3 na base x, isso igual a menos 1. Ok? Bom, aqui vai ficar logaritmo de x na base 3 mesmo. Aqui, se você pensar, qual o número que você eleva a 3 que dá 9? 2. Então, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Aqui, logaritmo de x na base 3. Qual o número que elevado a 3 dá 27? O próprio 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Menos logaritmo de x na base 3 igual a menos 1. Bom, agora eu tenho soma e subtração de frações. Tiro o MMC. Como esses dois números são vizinhos, o MMC entre eles é a multiplicação deles. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2 dá 3, então aqui vai ficar 3 logaritmo de x na base 3. 6 dividido por 3, 2. 2 logaritmo de x na base 3. Menos 6 dividido por 1, 6. Vezes aqui o logaritmo dá 6, então logaritmo de x na base 3, isso é igual a menos 1. Aliás, esse menos 1 também tem que multiplicar. 6 dividido por 1, 6, vezes 1, 6. Ok? Bom, feito isso, eu posso cancelar o denominador, tá? Cortando a base, então aqui a gente pode juntar esses logaritmos, já que é tudo logaritmo de x na base 3. Então, vamos lá. 3 mais 2, 5. 5 menos 6, menos 1. Então, vai ficar menos logaritmo de x na base 3 igual a menos 6, tá? Passando aqui para cima, vai ficar... aliás, aqui já dá para... Esse menos aqui vai vir como expoente para cá, então vai ficar logaritmo de x elevado a menos 1 na base 3, isso igual a menos 6. Aplicando aqui a definição, vai ficar 3 elevado a menos 6 igual a x elevado a menos 1. Tirando esse expoente negativo, inverte a fração e o expoente vira positivo. E aqui, 1 sobre x elevado a 1. Beleza? Aqui, 1 elevado a 6 é 1. 3 elevado a 6 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 6 vezes. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 7, 72. Então, 729. Isso é igual. 1 elevado a 1 é 1. X elevado a 1, x. Multiplicando o cruzado. 1 vezes x, x. E 729 vezes 1, 729. Tá aí a resposta. O x tem que ser maior que zero. X maior que zero. Logo, essa é a resposta. Então, a solução é 729 para essa equação. Função logaritmo. A função f de r mais
até r, definida por f de x igual ao logaritmo de x na base a, com a diferente de 1 e a maior que zero, é chamada função logaritmo de base a. O domínio dessa função é o r+, somente, eu só vou ter aqui o x, somente os positivos, tá? Porque o x aqui também tem que ser maior que zero por definição. E o contradomínio é os reais, tá? Qualquer valor. Que seria ali o eixo y. Gráfico da função logaritmo. De uma forma geral, o gráfico da função y igual a logaritmo de x na base a está localizado no primeiro e quarto quadrantes. Por que isso? Porque o x aqui, ó, é maior que zero. Então, não tem x negativo. Se não tem x negativo, eu não uso o segundo nem o terceiro quadrante. Aqui, ó, o que é quadrante? A gente começa no sentido anti-horário. Então, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante, aqui é o quarto. Então, como ele está usando só essa região aqui, ó, que é só o x positivos, e o gráfico vai ficar só nessa região do primeiro e do quarto quadrante. Ok, pessoal? Além disso, a curva da função logaritmo não toca y, então ela nunca vai tocar o eixo vertical, que é y, e corta o eixo x num ponto de abscissa igual a 1, pois y igual a logaritmo de 1 na base 0 é igual a 0, para qualquer valor de a. Então, sempre vai passar pelo ponto ali de 1 e 0. Ok? Está aí uma função, né? O gráfico da função de y igual ao logaritmo de x na base 2. Repare que isso aqui, ó, vai sempre passar nesse ponto 0 e 1. Tá? 1 e 0, aliás, x igual a 1 e y igual a 0. Sempre vai passar por ali. Tá? Agora, a função crescente e decrescente. Bom, a função logarítmica decrescente, quando a base a for maior que 1. Então, se for maior que 1, está aí a função, ó, f de x igual ao logaritmo de x na base 2, a base é 2, é maior que 1, a função é crescente, tem essa carinha aqui. E a função é decrescente quando a base for entre 0 e 1. Então, quando a for maior que 0 e menor que 1, a função será decrescente. Terá essa carinha aqui, ó, uma função aqui para f de x, esse é o gráfico da função f de x igual logaritmo de x da base 1/2, que é uma base entre 0 e 1. Ok? Bom, pessoal, por hoje o que eu tinha para falar sobre a equação, função logarítmica é isso, tá? Então, espero que tenha aprendido nessa aula, espero ter ajudado vocês com equação e função logarítmica. Obrigado por ter assistido até agora. Fique com Deus. Até a próxima.